Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, acolho todos vocês para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida que ilumina a nossa própria vocação, que ilumina a nossa própria vida e nos anima cada vez mais a seguir o chamado do Senhor nas nossas realidades, nos nossos contextos. Hoje nós estamos então com uma presença muito ilustre de um jovem religioso que pertencente à congregação dos pobres servos da Divina Providência. Ele tem 36 anos de idade, é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e este ano está chegando para fazer missão junto com os outros irmãos pobres servos, lá em Marituba, na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na minha querida paróquia de Nazaré. Nós estamos então aqui com a presença do irmão Maicon Macari. É isso, irmão Maicon? É isso. Bem-vindo ao nosso programa Comunidade Viva, uma grande alegria recebê-lo aqui. Vamos juntos conhecer um pouquinho da sua história vocacional, dessa história de amor de Deus na sua vida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado também a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham. Com grande alegria fazer parte, estar aqui nesse dia. Que ótimo, muito bem. Então a gente vai começar o nosso programa conhecendo um pouquinho da sua pessoa, da sua personalidade, da sua vida, indo lá para Porto Alegre. Então eu sou natural de Porto Alegre, é isso? Lá no Rio Grande do Sul? Isso. Qual que era a paróquia que o senhor costumava trabalhar lá na sua realidade? A minha missão, na verdade, como desde a infância, Igreja Nossa Senhora do Líbano, paróquia Maronita. Ah, olha só que legal. Temos uma comunidade lá e era perto da casa onde meus pais moravam e aí eu acabei frequentando lá, né? Entendi. Explica para o pessoal de casa também um pouquinho sobre essa realidade, né, do rito maronita, né, que muita gente não conhece, né, como é que funciona, né? É um pouquinho diferente do rito romano, não é isso? Uhum. Né, mas é uma paróquia lá em Porto Alegre que é dedicada ao rito maronita, é isso? Isso. Conta Ela tem a gente. missa normal também, rito romano, né, durante os finais de semana, mas tem no sábado uma exclusiva em rito maronita. Mas ela, na verdade, ela é voltada um pouco mais para o Espírito Santo, tem toda uma invocação diferente, né? Entendi. Mas ao mesmo tempo não se torna, ela nunca se separa, o rito maronita ele nunca se separou de Roma, não tem essa divisão. Sim. Se torna sempre fiel, né? Mas não que eu tenha descendência maronita ou libanês, nada disso, mas é que era mais próximo da casa dos meus pais, então a gente frequentava lá, né? Entendi. E como é que era ali a sua família, sua convivência familiar? Sua família costumava, de fato, né, ter uma vida de igreja? O senhor foi o primeiro da família? Conta pra gente um pouquinho dessa realidade lá da sua casa, né? Conta. Ótimo. Os meus pais são de origem, vieram do interior do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, uma comunidade de lá. E aí, quando eles se casaram, vieram a Porto Alegre, isso em 1972. Meus pais já fizeram 50 anos de casados, né? E eles sempre, meus pais sempre tiveram uma caminhada muito bonita de fé, né? Assim, família grande, família de origem italiana, né? Meu pai teve 12 irmãos, minha mãe também um número grande, 9 irmãos aí, são duas famílias bem numerosas. E vieram para Porto Alegre para trabalhar para, né, esse caminho. E sempre com esse cunho religioso, vindo dos meus avós também, uma fé muito bonita dos meus avós. E essa prática devocional de missas, sempre desde pequeno, né, me convidou e eu tinha esse ardor de missa, sempre acompanhei eles e fui fazendo esses meus passos, né, de caminhada. Entendi. Só tinha alguma realidade pastoral, assim, alguma atividade na paróquia, assim, que o senhor dedicava assim, mais atenção, que o senhor trabalhava de forma mais frequente? Qual que era? Eu, desde pequeno, segui sendo coroinha, né, para a minha paixão, coroinha logo de início. E aí eu segui no grupo de jovens, perseverança e tudo mais, e segui sendo catequista. E aí fui por 14 anos. Desde a minha entrada ao seminário, eu me dediquei à catequese. Gosto muito da parte da evangelização, essa parte missionária, de anúncio, de testemunho, de vivência. Sempre me convidou muito, né? Então acho que é um toque especial da minha vida, a parte de evangelização. Que bacana, que bacana. Isso aí talvez já era ali uma centelha, né, daquilo que o senhor iria viver no futuro, exato, né, quem sabe, né? Uhum. E aí, como é que era o Maicon lá na casa? Ele era muito, né, muito de brincadeira, muito de zoeira, de bagunça?
Ou ele era mais comportadinho, mais quietinho? Como é que era a sua vida lá com a sua família? Eu sempre fui um jovem interessado, com muito entusiasmo, com vontade, né? Sim. E os meus pais tiveram por muito tempo um restaurante lá no centro de Porto Alegre e depois de um outro tempo entregaram, alugaram e foram ter uma lancheria. E eu sempre fui um jovem que trabalhei com meus pais. Meus pais sempre trabalharam muito na parte do comércio e tanto que na minha infância, com os meus 6 anos de idade, eu não alcançava a pia para lavar louça. O pai colocava uma caixa, eu subia e lavava a louça na copa, né? Então sempre ajudei muito meus pais. A minha missão, assim, enquanto vida, foi atender o chamado de Deus na minha vida, fazendo a vontade dos meus pais. Olha só. Então fui um jovem muito atento, carinhoso nessa parte aos meus pais. Tenho 2 irmãs, uma irmã mais velha, 39 anos, e uma irmã de 35. Então sou recheio, sou do meio, né? Ah, sim. Filho homem único e com 2 irmãs. Mas sempre fui um jovem muito atencioso aos meus pais, aos meus avós, assim, do possível, né? Então, e sempre atento ao trabalho. Então, a minha infância e juventude ia trabalhando. Sempre trabalhei muito. Escola, estudava, me dedicava aos estudos, mas também ajudava meus pais. No contraturno, não podia. Muito bem, olha só. E aí eu queria também entender como é que foi que surgiu, né, no seu coração, como é que foi começando a surgir essa centelha vocacional, esse desejo de fato de ingressar no seminário, na congregação, talvez. Vamos começar do começo, vamos fazer direitinho esse negócio aqui. Como foi que o senhor conheceu a congregação dos pobres servos, né? Porque hoje o senhor é membro da congregação. Isso. Essa foi a sua primeira experiência vocacional na congregação. Sim. Como é que foi que o senhor conheceu a espiritualidade calabriana? Ótimo. Mas antes de chegar na espiritualidade, porque ela se dá mais recente na minha vida, né? Ah, é? Ah, porque sim. assim, eu desde muito pequeno sinto um chamado bonito ao sacerdócio. Tanto que tem uma em 1994, sou muito de data, né? Para eu entender o porquê, sou contador. Mas pronto. na primeira Eucaristia da minha irmã mais velha, eu tinha um desejo de tirar uma foto na cadeira do padre, já que o padre estava celebrando, pedindo a missa. Eu queria tirar uma foto, a cadeira do padre era algo, eu conheço com 7 anos de idade. Tem uma foto, para mim, muito especial, que eu estou com as mãozinhas meio banguelo, e tirado aquela foto especial para mim, né, na cadeira do padre. Só que a minha família, especialmente a minha mãe, diziam que eu podia ser tudo menos padre, que padre era algo que não era. E entendendo o chamado de Deus na minha vida, eu entendia que fazer a vontade dos meus pais, eu estaria seguindo de fato a vontade de Deus. Então, ao mesmo tempo, eu abafava essa vontade porque eu achava que não era para mim. Só que olhando para o início da minha vida, tem 2 fatos para mim, eu gosto muito de olhar os sinais de Deus. Acho que tudo Deus fala e Ele nos fala com uma sensibilidade muito forte. E às vezes a gente não está tão sensível para entender, né, Deus nos falando no cotidiano. E tanto que o meu nascimento, né, meus pais ficaram 12 anos sem ter filhos, não conseguiam ter filhos. Nasceu a minha irmã mais velha, depois de 12 anos, e eles queriam ter mais queriam ter mais filhos para ajudar, porque os gringos italianos, muitos filhos, para os filhos trabalharem junto. Sim. E aí teve a minha irmã e não conseguiram mais também seguir tendo filhos. O nascimento da minha irmã mais velha também foi um pouco complicado. E aí tem o meu nascimento, depois de um tempo, de 4 anos, e a minha mãe faz uma promessa à Nossa Senhora do Caravaggio, que é dos bens do berço da colonização italiana lá na Serra Gaúcha. Inclusive agora está completando, na Serra tem uma grande festa de 150 anos da migração italiana no sul do Brasil, né? Inclusive no Brasil. E aí a minha mãe faz a promessa à Nossa Senhora do Caravaggio, né? Inclusive é um sonho da minha ordenação entrar com essa imagem, que ela comprou uma imagem bonita de Nossa Senhora do Caravaggio, que está no quarto dos meus pais, e ela é muito especial, essa imagem de Nossa Senhora, né? Então fez toda uma caminhada até o santuário de Nossa Senhora do Caravaggio e tal. E o meu nascimento se dá no dia 25 de dezembro. Olha só. E bem na virada, eu vou nascer bem na virada de 24 para 25, a 1h20, né? Então tem toda uma simbologia que, olhando hoje para trás, vejo o quanto Deus ia, né? O nome da minha mãe é Maria também, Olha só. Né? Nem um complemento, só Maria. Então eu vejo muito pequenos gestos, pequenos sinais que Deus vai convidando, que vai conduzindo. Olha, mãe, quando a minha mãe, porque a minha mãe ficou sem falar comigo um tempo nesse sentido, tava brava, né, que eu não aceitou não, porque essa escolha, né? E aí uma escolha, eu falei, não, mãe, inclusive, veja, tanto como o meu nascimento já ofereceu a Nossa Senhora. Então, são pequenos gestos que Deus foi conduzindo na minha vida, né? Já na minha infância, no meu nascimento.
em que se dá presente de um chamado, que essa sensibilidade ia me acompanhando, mas ao mesmo tempo falando, não, os meus pais também precisavam um pouco de mim, a minha presença é importante dentro de casa, né? Sim. Tanto para o trabalho e tudo mais. Mas eu fui dando espaço, né? Fui estudando, formando também, fiz técnico de administração na URGS, depois fiz ciências contábeis, me tornei contador, daí o pai e a mãe pararam de trabalhar, entregaram a lancheria, e aí agora eu vou caminhar fazendo história da minha vida, né? Sim. E aí trabalhei com meus tios também no caixa de mercado, logo que eu parei de trabalhar na lancheria com eles, meus tios têm um mercado em Porto Alegre, fui trabalhar com meus tios. E aí fiquei 2 anos com eles e fui trabalhar num escritório de contabilidade. Eu comecei a contabilidade e já me contrataram, que é de irmãs, de escolas, né? De Santa Teresa de Jesus, as irmãs teresianas, onde eu trabalhei por 8 anos, os últimos 4 anos como contador também da rede, que elas têm uma rede, tem colégio em Porto Alegre, em outros lugares do Brasil, né? Então, e esse ardor, esse chamado ia me conduzindo, ia me consumindo, né? E até um ponto que eu fui morar sozinho, fazer a minha experiência no ar. Eu estava ganhando bem, com minha estrutura muito bem de vida, só que eu não sentia um chamado para ser padre. Eu sentia um chamado, mas não me sentia um chamado para ser pai, para ter um filho, para gerar uma família, né? Pois é, isso que eu ia perguntar, tive uma namorada, mas via que não estava mais enrolando ela do que... então, eu fui dando espaço para Deus na minha vida. E aí, com 30 anos, foi um espaço, daí já morando sozinho, fazendo a minha experiência, né? E aí, com as irmãs também foi muito bonito, porque como eu trabalhei diretamente na área com religiosas, via da contabilidade também o meu meio de missão. E todas as comunidades que elas tinham no Brasil, eu fui fazer missão. Como jovem, porque eu era envolvido com a catequese, envolvido com a pastoral da juventude teresiana, né? Então, fui fazer missão na favela do Caju, no Rio de Janeiro, fui para Imperatriz do Maranhão, aqui no Pará, estive em Itupiranga fazendo missão. Foi um ano para mim muito marcante na minha vida, aqui no Pará, quando eu estive. E isso tudo, quando eu retornava, sentia aquele chamado grande. Falei, olha, mas eu já me sentia, poxa, estou sendo um catequista, estou sendo um canal, um caminho de Deus também, né? E achei que eu estava tudo certo na minha vida. Dava tudo organizado e aí fui dando esse espaço, né? Mas ainda não cheguei na congregação, né? Pois é, não, é bom que o senhor já está explicando para a gente, para o pessoal de casa também saber se situar, né, nessa história toda da sua vida, sabendo que, ainda que durante esse período, né, que o senhor não esteve ainda voltado diretamente para essa questão do discernimento vocacional, mas ainda assim Deus foi conduzindo tudo do jeito dele, né, no tempo dele também, né, e você que está em casa também entender também que cada vocação, cada chamada, ele tem também a sua dinâmica, ele tem também o seu ritmo, né, que não acontece às vezes tudo assim de um estalar de dedo e tudo mais, mas às vezes é assim, às vezes é paulatino o processo, mas é Deus que vai conduzindo tudo e vai também orientando da melhor forma as coisas, né, como o senhor também bem está explicando para a gente, a experiência, né, de contador, que de certa forma também serviu para aquilo que o senhor viveria depois, né? Se aproximando da missão, né? Como o senhor falava das teresianas, é isso? Isso. Das irmãs teresianas, pronto. E eu acho que o senhor traz uma fala muito importante, porque assim, eu achei que toda vocação, ela tinha um tempo, uma caminhada, era tudo muito igual de todos. E aí eu vou entendendo que não, que para cada um de nós, Deus tem um propósito que é totalmente único, personalizado, e Deus toca do seu jeito, né? Alguns é lá na infância, alguns é num caminho de adolescência. No meu caso, foi totalmente numa caminhada adulta, né? E aí eu brincava, porque alguns chamam, vocação tardia. Me incomodava, porque não que me incomodava, mas assim, me inquietava. Não é vocação tardia, não é tarde. Para Deus existe o tempo certo. Exatamente. O meu tempo, Deus escolheu do seu jeito aquele momento. Aquele era o momento para mim. Fazendo essa experiência, se eu estava disposto, né, depois de ter passado tudo isso, ter carro, ter uma estrutura muito boa, ter, né, todo o esforço da formação, né, ter passado por graduação, né, agora eu te dei tudo. Tu está disposto a abrir mão de tudo isso e de tudo isso seguir uma nova, né, ser radical numa entrega. Então, para mim foi muito bonito, né, esse chamado de Deus na minha vida.
Que maravilha. Olha, bom, nós estamos no nosso programa Vida Consagrada aqui com o irmão Michael Macari, está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, desse agir de Deus na vida dele, mas a gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente que eu volto na sequência, não sai daí. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. E estamos hoje no nosso programa contando com a presença do irmão Michael Macari, ele que é pobre servo da Divina Providência, está em Marituba, né, atuando lá junto com os outros padres, irmãos pobres servos, as irmãs pobres servas também, lá em Marituba, que a gente manda um abraço, inclusive, para todos eles lá, nós estamos nos acompanhando e esperamos eles também aqui no nosso programa, viu? Leve o convite para esse povo, para eles virem também participar do nosso Vida Consagrada. Irmão Michael, a gente falava no bloco anterior dessa experiência bonita que o senhor teve, né, de exercer a sua profissão de contador junto com esse ambiente religioso, né, que as irmãs, né, as missões que as irmãs tinham lá em Porto Alegre. E agora, como é que foi então para a gente chegar na congregação? Depois desses anos de experiência, que de certa forma Deus já foi trabalhando ali na sua vocação de forma direta ou indireta, mas já estava ali cuidando. Como é que foi então para chegarmos nos pobres servos da Divina Providência, congregação que o senhor pertence hoje? Ótimo. É interessante, assim, porque a minha experiência sempre foi com um padre diocesano, né? Uhum. Então, eu não tinha essa dimensão religiosa de uma congregação, de uma ordem, de uma congregação religiosa, né? E aí, essa dimensão foi criando no meu coração no momento em que, bom, no momento de oração, até que estava com meu apartamento, morava sozinho, né, rezando, e até eu meio que desafiei Deus numa brincadeira, assim, porque, poxa, para Nossa Senhora teve anjo, para José em sonho, para Moisés teve, né, o Deus continua sendo o mesmo, né, então para mim acho que podia, né, fazer alguma coisa eu fui um pouco, desafiei um pouco demais Deus, e naquele momento eu entendi, foi uma oração no meu terço, que eu me acompanho sempre comigo, e aí eu entendi que eu tinha dito um sim para Deus. Bom, estou disposto a ser sacerdote, me entregar a minha vida. Mas perguntava para ele aonde, né? Uhum. Foi muito forte isso. E em 2018 era o ano do leitorado, dos leigos, da vida laicato no Brasil, essa dimensão. E eu fui para o encontro, representando também a Congregação das Irmãs Teresianas, lá em São Leopoldo, no Secrei. E ali tinham 40 congregações, eram muitas congregações, todas reunidas com leigo e com religiosos. E naquele encontro eu já tinha feito esse desafio, já estava dado um sim a Deus, e tinham diversas congregações. E aí fui me aproximando, um religioso pobre servo, um irmão Paulo, se aproximou de mim, ficamos amigos, fomos conversando. Isso foi em que ano, senhor? 2018. 2018. Sim. E naquele ano, em maio de 2018, muito preciso, pontual, né? E aí eu já tinha, sim... E várias congregações vinham conversando comigo, se manifestavam, olha, fazer uma experiência. Nunca tinha feito experiência nenhuma, nem no seminário diocesano, em Porto Alegre, nada, né? E sentia que aquele ambiente da vida religiosa estava gritando no meu coração, era aquele espaço. Me tornando amigo de um religioso pobre servo, foi fazer uma visita no meu apartamento, vamos conversando e tal. E aí, num momento, eu disse, eu já conhecia a minha irmã, mais velha, psicóloga, e trabalha na congregação como psicóloga. Que ela tem uma das nossas missões é atender as crianças abandonadas, né? Sim. Um orfanato, que não é um orfanato, chamado Casas Lares, né? Que tem um pai e uma mãe social. Minha irmã já faz esse trabalho. Então, assim, eu tenho um tio que foi seminarista da congregação. Eu tenho um primo que é padre da congregação. Então, assim, eu já conhecia a obra dos pobres servos, né? Pela família, Pela né? família. Onde a sede da congregação em Porto Alegre é perto da casa dos meus pais. Então, a congregação já estava me rondando, a obra já estava muito perto de mim. Eu que não estava aberto para fazer uma experiência, assim, às vezes, né? É aquela história, Deus fala, Deus vai mostrando, e às vezes a gente fica um pouco cego, né? Então, vamos ver. E aí eu fui dando espaço, esse irmão me apresentou um padre que foi um grande animador vocacional, o padre Gustavo Bonassi, que morou muito tempo aqui em Marituba, lá em Marituba, né? E aí ele foi dando, Michael, se tu pretende fazer essa experiência, eu te acompanho. E eu tinha uma certeza, tanto que eu fui a Farroupilha conversar com ele. Farroupilha que é ali pertinho, ali né? perto de Porto Alegre, a Serra Gaúcha, né? Isso. E ali eu tive a certeza, não, padre,
eu vou voltar para Porto Alegre, vou pedir demissão do meu emprego, converso com a econômica, com a tesoureira, com a provincial, né? Vou finalizar, né, esse período aqui da contabilidade, porque a contabilidade, não vou final do ano que tem balanço, tem um monte de coisa para fazer. Então, Sim, então, assim, agosto, trabalhei o mês de agosto, encerrei a contabilidade, ajudei na auditoria ali, e aí, agosto em diante, setembro, eu já fui parar de morar sozinho, entregar o apartamento, as coisas que eu tinha, tudo no meu apartamento eu dei. Nossa Né? Senhora. A mãe começou, tu juntou, demorou tanto tempo para guardar, vai ter tuas coisas. Eu falei, não, mas meus pais, graças a Deus, não precisavam. Né? Claro, algumas coisas a minha irmã mais nova estava se casando, ia se casar no ano seguinte, 2019. ficou, né? Então, algumas coisas eu dei para minha irmã, né? Ela foi apoiando, mas muitas coisas, pratos, as coisas mais básicas, para as pessoas que realmente precisavam, né? Enfim, então... E voltei para casa dos meus pais, né, antes de entrar, que no ano seguinte eu entraria, né, a minha primeira experiência no seminário com os pobres servos, né? Mas naquele período eu fui fazendo algumas viagens. Vim a Marituba em 2018, conheci, Olha tinha só, o já tinha leitorato vindo a colitado, tinha Marituba. Depois fui também para a Bahia, Feira de Santana, da congregação. Um tempo fiz um retiro lá, depois fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e as comunidades ao redor, Bataiporã, Nova Andradina. Então fui fazendo um pouquinho de viagem Das aí, missões da congregação, e né? na congregação. Sim, sim. Né? Eles me deram essa oportunidade de conhecendo um pouco a missão, né? Então tinha condição, comprava minha passagem e a comunidade me acolhia, né? Então foi uma boa experiência e fui me encantando pelo carisma, porque aonde eu ia, eu tocava na realidade da missão. Sim, sim. Não era uma teoria de falar do santo fundador, era sentir ali essa presença. Para mim ia me dando mais vontade de viver isso, né? Entendi. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o pessoal de casa também, conhecer o carisma da congregação pelo Senhor, né? Que falasse, partilhasse um pouquinho também, né, sobre a missão, né, dos pobres servos aqui no Brasil, de modo especial aqui em nossa arquidiocese, né? Tem essa presença tanto em Belém como em Marituba, né? Então, partilhar um pouquinho do carisma, do trabalho, da atuação dos pobres servos para o pessoal de casa também conhecer, ter a oportunidade de conhecer. Ótimo. Foi um ponto assim, a congregação Pobres Servos da Divina Providência, fundada por São João Calabria, um santo de Verona, da Itália. Nasceu em 1873 e o padre João Calabria faleceu em 1954. E o carisma, me apaixonei pelo carisma, porque ele tem um ponto muito especial, que assim, é o sentido da paternidade de Deus, mostrar o rosto que Deus é Pai. Ele traz do tema bíblico, da frase inspiradora da obra, né? Mateus 6, versículo 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vos será dado em acréscimo, né? E a sua justiça e o resto vos será dado em acréscimo. Isso sempre mexeu muito comigo, porque é testemunhar que Deus é Pai, que somos irmãos. Eu acho que bonito também esse ano a campanha da fraternidade resgata isso, né? Fraternidade e amizade social. Isso. Essa busca constante que somos irmãos. E a congregação ela tem esse sinal bonito que somos irmãos, né? Então, tanto que o meu sonho do meu TCC, eu comecei a teologia, né? Que é voltar a isso, a paternidade de Deus que é Pai. Tantas passagens bíblicas que Jesus se volta um olhar de Deus como Pai. Né? Então, e São João Calabria, com muito carinho, ele olha isso, né? Quando ele começa a obra, ele começa acolhendo um menino que estava na porta, ele era estudante de teologia, e acolhe um menino que estava na frente da porta dele, dizendo que estavam batendo nele, que não cuidavam dele, que não tinha, então, e o Calabria acolhe esse menino e vai começar, né, a obra, a missão, nesse sentido, né? E aí hoje nós estamos em todos os continentes. No Brasil nós estamos em 9 estados. Daí do Brasil começamos em Porto Alegre, né? Iniciou no Uruguai, e no Uruguai o bispo do Uruguai disse, vocês querem vocações, querem um lugar promissor no Brasil, vão ao Brasil. E aí do Uruguai foram a Porto Alegre, acolhido pelo bispo, né? E daí de Porto Alegre seguimos o Brasil afora. E aqui no Pará temos uma missão muito bonita, aqui em Belém temos a Casa da Criança, em Marituba tem todo esse chamado também como colônia dos rancenianos, tem o Hospital Divina Providência, que inclusive no dia 17, né, tivemos a inauguração de uma equipe que veio da Itália, né, que é o Centro de Ressonância Magnética,
Então, um momento muito especial também para a Sim, obra, com certeza. para Marituba, né? Com Para certeza. atender melhor também quem precisa desse serviço. Então, temos escolas, paróquia, e É um trabalho muito vasto, né? Muito vasto, grande. então. Agora, voltando para o irmão Maicon, né? Como é que foi, então, depois de conhecer a congregação, iniciar esse processo de acompanhamento, fazer essa peregrinação pelo Brasil, conhecendo ali as realidades da congregação, como é que foi, então, depois, foi confirmando no seu coração de que, de fato, Deus estava lhe chamando para a congregação dos Pobres Servos? Como é que estava o coração do Maicon ali, tendo essas experiências, e depois já nos conte como é que foi para iniciar de formas assim, de mais direta, o processo vocacional dentro da congregação. Ótimo. É um ponto interessante porque assim, ó, eu sempre fui um cara de muitas certezas. Na minha vida eu busquei entusiasmo, alegria, vontade, mas dar passos com certeza. E eu me perguntava, como é que eu tenho a certeza que Deus me chama? E aí foi numa confissão em 2009, que daí um padre, um Frei Rovílio Costa, falecido, e ele tinha dito assim, Maicon, a certeza é de um coração que, inquieto, encontra paz. E aí, eu realmente, ao dar passos, a gente vai, um coração inquieto, agitado e que, né, vai encontrando resposta, vai encontrando essa certeza de um chamado em que tu fica em paz. E eu acho que em cada etapa de formação, tu tem uma sede, porque tu quer um pouco mais na frente, tu olha um pouco mais na frente. Mas, ao mesmo tempo, viver o momento presente Sim. me trazia muita serenidade. Cada etapa que eu vivia com uma profundidade. Porque na sociedade a gente tá cansado de pessoas rasas, né? Sim, de não faz, a gente usa um termo meia boca. Meia boca, exatamente. E quando a gente está numa situação, numa realidade, numa etapa de formação, eu sempre me entreguei muito. Eu vivi com muita profundidade. E eu acho que isso foi me confirmando. Uhum. E foi me trazendo uma clareza na vida, né? Tanto no primeiro ano que a gente ficou de experiência vocacional, daí morei eu e mais outros 3 irmãos. E o interessante na vida, né? Os outros 3 meus colegas eram de pessoas de vocação madura. Todos eram da minha idade. Olha só. Todos tinham a idade madura nesse sentido, né? Então era uma experiência bonita que para mim foi uma resposta de Deus. Eu não estou lá com um grupinho adolescente e tal, então foi muito bonito para mim. Deus estava preparando isso para o senhor, com certeza. Me preparou. Então foi uma caminhada, não precisei, aquele beabá, mas já era um conteúdo maduro, uma partilha de vida muito madura, e isso para mim foi muito especial. Isso confirmava, olha, Maicon, é um caminho de Deus, é um chamado que Deus vai escrevendo, vai conduzindo na minha vida, né? Uhum. E depois voltei a Porto Alegre, na etapa do aspirantado, nessa caminhada da vida religiosa, né? E no aspirantado a gente já começa estudando a filosofia, segue em missão numa comunidade Sim. e segue o estudo da filosofia. Daí quantos anos de filosofia? Fiz 3 anos de filosofia. 3 anos. Exato. Entendi. Mesmo tendo curso superior, a gente foi segui todas as disciplinas, fiz toda, e não pulei nenhuma etapa. Uhum. Tem que avançar, não sei o que, não. Eu acho que, para Deus, a palavra pressa, ela não existe. Exatamente. Deus tem um tempo dele, o tempo de Deus é diferente do meu tempo, do nosso tempo. A gente é muito do tempo relógio, né? Exatamente. E Deus vai transformando, não, calma aí, e a caminhada nesse sentido, né? Não e o importante é viver o agora, é eu estar pleno agora, eu viver com vontade. Daí, segui no postulante, fiquei os 2 anos de postulante, né? Uhum. Sempre a intensidade na missão também. Estudava e inserido numa realidade da missão, né? Entendi. Em Porto Alegre, na periferia, no bairro da Restinga, temos várias comunidades de projetos sociais, né? Entendi. Lá em Porto Alegre, a congregação tem uma presença muito forte, né? Muito forte. Intensa, né? Isso daí eu ainda quero ter a oportunidade de conhecer. Não, bom, a gente vai dar uma pausa agora aqui na nossa conversa. Estamos falando do postulantado, né? Estamos aqui no nosso programa Vida Consagrada com o irmão Maicon Macari, pobre servo da Divina Providência, contando um pouquinho da sua história vocacional, do agir de Deus na vida dele. Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e a gente volta rapidinho. Não sai daí, que é bem rapidinho. Volto já. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de televisão. E hoje contando com a presença do irmão Maicon Macari, ele que é pobre servo da Divina Providência, atualmente está atuando lá na paróquia Nossa Senhora de Nazaré em Marituba,
né? Vai cursar teologia na Faculdade Católica de Belém, se preparando para o sacerdócio, né, esse irmão Michael? Isso aí. E a gente falava no bloco anterior, né, dessa experiência bonita, né, do seu ingresso na congregação, né, como que foram ali as primeiras etapas. Eu queria também conhecer um pouquinho mais detalhadamente ali durante o seu aspirantado e o seu postulantado. O senhor disse que o senhor teve missões, né, específicas dentro da congregação. Quais foram essas missões e qual era o trabalho assim mais diretamente que o senhor fazia? Te envolvia um pouquinho da sua formação de contador ou era alguma coisa assim diferente? Conta pra gente. No início, não. No aspirantado, postulantado, esquece a contabilidade, deixa de 100%, lado. né? Então, no primeiro mês ali, no aspirantado, eu ajudei um pouco na contabilidade por uma necessidade de fechar um balanço ali, que estavam precisando um pouco. Mas no aspirantado, era a comunidade mais interna, né, que é uma experiência mais de comunidade, e a gente fazia a missão um pouco na paróquia, que era ali perto, na Vila Nova. E aí, no postulantado, que nós fomos para uma comunidade do Calabria, que é uma comunidade um pouco maior, e aí é mais inserido no bairro da Restinga, que é um pouco mais a periferia. E aí, nesse projeto social, era um contraturno escolar, né? As crianças vão na escola e à tarde, quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai pela manhã. Então, a gente fornece o alimento, fornece oficinas. A missão era entrar nessas turmas e fazer algumas dinâmicas, atividades, reflexões, aquele resgate da vida, a gente chama de pastoral, mas aquela a busca de valores, né? Resgatar valores Bacana. com espiritualidade. Então esse foi um pouquinho da caminhada no aspirantado e no postulantado, né? E aí já depois do postulantado vem o noviciado, não é isso? Isso. Aí explica o pessoal de casa também, para entender, porque cada congregação, cada ordem também tem sua peculiaridade, né, no seu noviciado. Como é que acontece na congregação dos pobres servos? Então, na nossa congregação, é um ano canônico, né? A gente entra dia 31 de dezembro e termina no 1º de janeiro, que a gente faz os votos, né? Do ano seguinte, passa um ano fechado, que é um ano bem fechado, do noviciado, que aconteceu em Farroupilha, e está acontecendo em Farroupilha. Farroupilha também que é Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, sim. Que é em Rio Grande do Sul. E aí, por tempo, lá em Farroupilha, começamos ainda o ano passado um projeto social que atende 150 crianças, um convênio também com a prefeitura. Então, esse ano o meu noviciado também era um momento missionário, né? A gente tinha atividade pastoral, as crianças vinham até, é uma casa bem grande, com um grande sítio, então tem horta, toda a atividade também, né? Temos um momento de oração, um momento de estudo e um momento também de atividade de trabalho, né? De missão. Então nós ajudamos as crianças, né, em alguns momentos, mas também em atividades da casa, né? Mas o noviciado ele tende a muito mais a vida de oração, uma vida mais centrada também em estudos da obra do carisma, do fundador, da vida religiosa, né? Então é um tempo muito mais fechado. E tínhamos encontros por mês também de Novinter, que são os encontros de todas as congregações que estão na Serra, em Porto Alegre. Nós íamos a Porto Alegre e várias congregações e tinham formação dos religiosos, né? Que estavam fazendo noviciado também, né? Estavam fazendo noviciado aí, o sim. encontro de noviços, que se chama, né? Sim, sim. E aí, que era formação específica da vida religiosa. Então, para também as comunidades, as vidas religiosas caminharem junto, né? Cada congregação tem o seu carisma, ok, mas enquanto vida religiosa, a caminhada também é unida, né? Sim, sim. Tem muita congregação lá que faz noviciado lá no Farroupilha? Mais ou menos não muitas congregações, né? Mas assim, tem muitas congregações têm a sua sede lá, em Porto Alegre. Então tem bastante gente, né? Bastante gente. Pronto, bastante que gente. bom. Então concluiu ano passado o noviciado, 2023. E em 2024 veio para o Pará para fazer missão, né? Iniciar a teologia, né? Como a gente sabe, o irmão Maico está se preparando para ser padre, né? Porque dentro da congregação também tem essa possibilidade, né? De você continuar como irmão religioso, também tem a possibilidade de você, né, seguir para o sacerdócio, não é isso? Isso. E aí, então, como é que está sendo para o senhor essa chegada aqui? Já tinha vindo aqui a Marituba, né? Região aqui de Belém e tudo mais. Como é que está sendo para o senhor, né? Já como residente, morando aqui, iniciando o trabalho pastoral aqui no Pará? Eu estou muito feliz, gostando bastante. Acho que o acolhimento das pessoas, da cultura, né, muito especial, assim. Acho que é uma coisa bem
bem acolhedora, né? Já tinha vindo de uma passagem muito rápida por aqui, mas é a minha primeira obediência, que a gente chama assim, como religioso e como missão também, né? Atualmente eu estudo então de manhã na faculdade e a parte da tarde agora estou ajudando na parte da administração, um pouco do financeiro do Hospital Divina Providência ali, né? Em Marituba, né? Claro, e na minha atividade, assim, no final do dia, fazer uma visita aos que estão internados, aos doentes, tem esse ardor também missionário, né? Não só o religioso, o toque além, né? Assim, não só aquele de trabalho, não é só o escritório. Então, assim, estar junto com quem precisa, especialmente até quem está internado, que está fragilizado por alguma situação da saúde, né? Receber uma visita, receber uma palavra de conforto, poder também ouvi-los, né? Que é bonito. Então, no final do dia, aos dias, quero também estar rezando o terço na capela do hospital, envolvendo também quem, né, pode. Já temos missa segunda e quarta, tem missa no final do dia no hospital. Então, já abrir também nesse momento da fragilidade do corpo, né? Dar também um apoio espiritual para as pessoas, né? Nossa, e é bacana, né, que o senhor acaba que utiliza aquilo que é dom seu, né, dom de Deus, que Deus te deu, né, de trabalhar com contabilidade, com administração, colocar isso à disposição da congregação, né, num serviço, né, que é necessário, né, da administração, no cuidado do financeiro do hospital, certamente muita coisa para fazer, mas sem deixar o trabalho mesmo do contato com as pessoas, né, de evangelizar, aquilo que o senhor falava lá no começo, né, daquela sede que o senhor sempre teve de evangelizar, do gosto de evangelizar. Né, isso daí, de fato, bom que conciliou muito bem, né, a coisa, e realmente a gente percebe que é coisa de Deus, né, Ele que vai conduzindo tudo da melhor forma, né? E eu lembro quando eu estava na congregação, eu morei 2 anos, né, no Centro de Orientação Vocacional de Marituba. E a gente fazia essa visita também, né, com os internados. Tinha a irmã já falecida, a irmã Imelda, que era das Irmãs da Sagrada Família, Pequenas Irmãs da Sagrada Família, grande religiosa. E, de fato, aquilo ali me edificou muito naquela época e eu tenho muitas boas lembranças dessa época que, de fato, que eu vivi, né, na congregação. E aí, irmão, então, o senhor está iniciando esse processo e agora eu queria saber como é que está o coração do irmão Maico. Já fez a profissão religiosa? Afinal de contas, eu lembrei, é isso que eu queria perguntar anteriormente. Como é que foi a sua profissão religiosa? Como é que foi a experiência de professar os votos na Congregação dos Pobres Estados de Brasil? Eu ia perguntar isso antes, acabei esquecendo. Me conte aí. Foi muito especial. Foi um momento, 1º de janeiro de 2024. Eu e mais um irmão, mais um colega que caminhou comigo no noviciado, o irmão Jairo. Nós escolhemos o lema, servir ao Senhor com alegria. Foi o nosso lema de profissão religiosa, como religioso, né? Sim. Então foi um dia muito especial, um dia bem bonito com as famílias, com a comunidade, né? Profissão de fé. Chegou o nosso casante, veio da Itália o nosso superior-geral, que é chamado casante, também participou. Foi um ardor bonito também, um testemunho, essa entrega, né? Foi muito bonito. Interessante que o seu lema é servir ao Senhor com alegria. A gente percebe essa alegria dele, né? Como ele fala sempre com um sorriso no rosto, né? Sempre com muito entusiasmo. E, de fato, a gente percebe que é, de fato, um coração cheio de Deus e cheio de alegria de servir a Deus, né? Servir através da vocação. E aí, como é que está, então, esse coração que se prepara para a ordenação? Quais que são os projetos futuros que virão aí durante esse período que o senhor estará aqui entre nós, né, no Pará, na Arquidiocese de Belém, em Marituba, né? Já tem projetos, né, planos que o senhor já está organizando? Como é que está isso daí? Planos eu não coloco muito, eu deixo Deus desenhar a minha vida, assim, me coloco a cada dia, né, a missão que Deus vai me conduzindo. Hoje, pede isso, já quero também com a paróquia, poder movimentar o grupo de jovens, acompanhar também ao padre Geilson, que está como pároco ali, né, me colocar bem à disposição. Eu brinco que eu tenho 4 S's como lema de vida. O primeiro é sair, é poder eu encontro, é uma igreja em saída que o Papa pede, né? Sim. O segundo é o servir. Eu acho que a gente tem que se colocar mais a serviço das pessoas, tá mais... eu sou uma pessoa que eu gosto de ser, às vezes, até prestativo demais, né? Mas nunca é demais, né? O outro S é sorrir, que tu falava, né? Eu acho que o sorriso aproxima, tô sempre mostrando os dentes, mas eu acho que o sorriso, ele me alegra. E o outro S que eu gosto muito também, que é o sempre. Porque eu gosto, as vidas dos santos, olha São João Calabria, né?
é uma vida constante. Às vezes a gente oscila muito. E o sempre não existe, hoje eu estou bem, amanhã não e tal. Eu acho que a gente tem que buscar uma vida mais. Os santos foram assim, eram todo dia, eram fiéis à Eucaristia, eram fiéis à vida de oração, eram, né? Por mais que possam, e existem algumas quedas e tudo mais, mas a perseverança ela é importante. Eu acho que o sempre é importante, né? Eu gosto um pouco desses S's. Sair, servir, sorrir sempre. Estou colocando um outro agora, que é o da simplicidade. Porque eu acho que assim, Deus nos fala num jeito mais simples, na pessoa mais simples, e aí eu acho que Deus vai nos falando. Deus não vai aparecer, não, Deus é é um gesto simples, bonito, que a gente não se dá conta às vezes, né? Então eu acho que esses S's estão transformando um pouco a minha vida, né? Sim. Eu não coloco muito plano, eu sonho estar aqui há um bom tempo, poder fazer missão, poder me entregar, me preparar muito bem, estudar muito bem a teologia, tenho muita sede, né? De ser um bom padre, um bom padre religioso, irmão também, nessa entrega. Não esquecer também a missão, né? Mas acho que caminhar junto nisso, nesse sentido. Poder me ordenar, minha ordenação diaconal aqui, parar aqui, né? Na diocese, e depois ir a Porto Alegre na minha ordenação presbiteral. Mas é um longo caminho, mas assim, eu viver o passo a passo, o dia a dia, nesse sentido. Não olho tão longe. Sonho, gosto de sonhar, mas com os pés no chão, viver bem esse momento de agora. Já sou feliz, tu vai ser feliz quando tu chegar a ser padre. Não, eu sou feliz no agora. É o hoje que Deus me convida, né? Pode não chegar o amanhã, tu não sabe o dia amanhã. Viver com um olhar otimista para o futuro, mas botar os pés no chão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí já percebeu, assim, nessa sua primeira chegada, assim, primeiro impacto que o senhor teve, posso dizer assim, já teve algumas diferenças, assim, muito significantes, muito calor para cá, diferente lá do sul? Como é que o senhor está se adaptando a essa nossa realidade aqui também do norte, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto do calor, então para mim o calor ele não é problema. O sul, o frio ele às vezes judia um pouco, ele incomoda, eu gosto o valor. Realmente só o suor que ele, né? Mas tenho me adaptado bem. A comida riquíssima em termo, em sabor, as frutas. Cada dia tem uma fruta nova que eu tenho experimentado, conhecido e me encantado com o sabor, a culinária aqui do Pará é especial demais. Que maravilha. Tenho gostado bastante. Também da alegria das pessoas, né? Volta e meia um tá cantando, um tá feliz, cumprimentam e falam. Eu acho que isso tem me cativado muito, sabe? Acho que eu cheguei com uma ideia e estou sendo surpreendido, inclusive, né? Do acolhimento, do carinho, da sede que as pessoas também têm de Deus. Minha primeira experiência, até partilhava um momento, que quando falaram, que bonito, um missionário veio nos trazer Jesus. Eu falei, eu não vim trazer Jesus, Jesus já está aqui. Eu vim, talvez, te ajudar a refletir, tô olhando nos meus olhos e talvez eu estou refletindo, Jesus já está aqui, já está, não é? Porque a gente pensa, missionário vem fazer. Não, Jesus está nessa realidade. Às vezes, né, no olhar, no brilho dos olhos, Deus vai revelando a alegria, o se fazer irmão, o se fazer fraterno, o estar junto, né? O se querer-se bem. De fato, com certeza. Olha, irmão, eu teria outras coisas para perguntar, mas o nosso tempo já está chegando no finalzinho. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pela disponibilidade, né? Veio lá de Marituba gravar aqui no nosso estúdio, né? Mas que bom, que Deus abençoe o senhor, né? Deus abençoe também a sua caminhada vocacional que está iniciando aqui nessa região do norte, né? O curso de teologia tem as suas exigências, mas certamente tem os seus prazeres que são muito maiores do que as exigências, e eu tenho certeza que o senhor vai gostar muito. Então aproveite bastante, conte com as minhas orações e conte também com a nossa Fundação Nazaré, está aqui à disposição do senhor também, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela, né, todos aqueles que nos assistem, nos acompanham aí. Um prazer, uma alegria. Ótimo, muito bem. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Eu agradeço o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o nosso canal do YouTube, o YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. A todos, obrigado pelo carinho, pela companhia e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.